Oi, pessoal, bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Depende aí da hora que vocês vão assistir o vídeo. Primeiro eu gostaria de me desculpar, né? Realmente eu não consegui dar a videotutoria na quarta-feira, porque eu tive um problema familiar aqui com a minha sogra. Ela caiu, 85 anos, com um copo na mão, né? Aí quebrou o copo e vocês imaginam o estrago, né? O rosto tá todo picotado, cortou o braço. Nossa, gente, olha, é difícil, né? E aí eu realmente não tinha como, né? Eu tive que dar esse auxílio aí, né? E não pude dar essa videotutoria. Mas para não deixar vocês na mão, né? Eu até tentei gravar ontem, mas quinta-feira é um dia que eu dou aula o dia todo. Eu fico o dia inteiro na UERJ, daí é impossível, não consegui arrumar nem um tempinho para fazer isso. Mas então vamos lá, né? Eu mandei aí, né, para vocês os slides, né, com as aulas, né? E vou falar um pouquinho aqui, vocês podem seguir lá o slide que eu mandei, né? E vendo, né, o que eu vou falando aqui, tá bom? Então, partindo daquele nosso princípio, né, de que existe um sujeito que escreve, né, e um sujeito que lê, né, que no caso seria o leitor, e que cada uma dessas instâncias, né, tanto o autor quanto o leitor, eles vão ter uma subjetividade, né, tanto na escrita quanto na leitura, e essa subjetividade vai depender, né, de quatro elementos, né, que é aquela carga individual que cada um traz, né, a carga social, a carga política e a carga histórica, né, porque todos nós somos sujeitos dentro de um período da história, nós somos um sujeito dentro de uma sociedade específica, né? Assim, as nossas experiências sociais são diferentes, né? Então, isso tudo vai influenciar, né? Tanto o autor na hora que ele escreve, quanto o leitor na hora que ele faz a recepção do texto, né? Todo leitor, quando ele lê, ele vai colocar também ali a subjetividade dele, né? E essas leituras vão ser diferentes, né? Justamente por causa dessas cargas, né? Que nos diferencia, né? E aí, né? A estética da recepção, né? Que vem para falar dessa questão, né? Do leitor no texto, ela vem para justamente dizer, né, que o autor ele tem um certo domínio do texto até certo ponto, né? Porque a partir do momento que ele escreve esse texto é colocado para uma outra pessoa ler, né? Esse texto já deixa de ser dele e esse texto se torna coletivo, né? Porque cada um vai fazer a sua leitura, né, de acordo com a sua subjetividade, a sua carga individual, histórica e social, né? É isso daí. Bom, e aí falando um pouquinho aí, né, das subjetividades na literatura brasileira, no arcadismo, né? O arcadismo, gente, ele é um momento que dá para a gente entender bastante essa questão da subjetividade, porque ele já é um fingimento poético, né? Os autores, né, do arcadismo, eles escrevem os poemas deles, né, já nessa perspectiva de pensar que o autor, né, não é o eu lírico do texto, o autor não é o narrador do texto, né? Porque a gente tem que fazer essa separação também, muitas vezes, né? Às vezes o autor não é o narrador, né? A perspectiva, claro que vai ter muito desse autor dentro do texto, mas o narrador ele se torna uma outra instância, né? Um personagem ali dentro do texto. E aí isso é muito forte, né? Quando a gente trabalha com a questão do arcadismo, né? Porque no arcadismo eles já têm o fingimento poético, né? Eles já trazem, né, para o texto o fingimento poético no sentido de que eles inventam um pseudônimo, eles inventam um personagem, né? E colocam esse personagem lá dentro daquele texto, que é o caso, por exemplo, né, do Tomás Antônio Gonzaga com Marília de Dirceu, né, que ele se intitula Dirceu, né, e ele, a musa, né, a mulher amada dele é a Marília, e aí ele cria, né, toda a poética dele em cima desses dois personagens, né, que é a Marília e o Dirceu. E o Cláudio Minoel da Costa também faz isso, né, que ele também cria, né, os personagens dele a partir dessas, ele, né, que é o Gloucestes e a Doroteia, né, e aí ele consegue também, né, criar esse fingimento poético dentro do texto, e,
E aí né, quer dizer, é isso, né? Quer dizer, eles já assumem uma postura, né, de um eu lírico que não é eles, não são eles, né? E aí eles assumem, inclusive, uma outra posição, né? Porque o arcadismo tem essa questão do bucolismo, da volta à natureza, e aí eles se colocam como pastores de ovelhas dentro desse universo, né? Que seria o campo, né? Então, eles se colocam como pastores de ovelha, certo? Bom, e aí falando um pouquinho, né, das subjetividades no século XIX, né, falando um pouquinho do romantismo, né, o romantismo brasileiro, né, gente, nós vamos ter aí 3 momentos, né? Nós temos os nativistas, os intimistas e os anti-escravagistas, né? Os nativistas vão ser aqueles, né, tipo Gonçalves Dias, é, como é que fala? O José de Alencar, né? Que vão trabalhar com a questão do nacionalismo, né? Da exaltação da natureza e do indianismo, né? Que seria essa volta ao passado, né? Essa tentativa de recuperação, né? De de uma essência, né? A essência do Brasil, né? O que seria a essência do Brasil? Seria justamente essa proposta, né, de se colocar, né, de se buscar, né, dentro da nossa história, né, os povos originários, né, e aí surge esse indianismo que é mais forte, inclusive no José de Alencar, mas que também existe no Gonçalves Dias. E aí esse indianismo, né, ele vem para justamente tentar buscar a nossa identidade, né? Porque o romantismo é um momento, né, da literatura brasileira que ela vai coincidir, né, com a independência do Brasil, né? E aí essa independência traz, né, para dentro da sociedade brasileira uma vontade realmente de ruptura, né, de independência de Portugal. E essa independência também vai aparecer dentro da literatura, né? E aí esses escritores românticos, né, eles vão buscar, né, essa essa perspectiva, né, de uma literatura mais nacional, né, vai falar da natureza, vai exaltar, né, a natureza brasileira e vai construir uma ideia de índio, né, que na verdade é uma, né, de indígena, que é uma ideia muito idealizada do índio, né, não é um indianismo realmente verdadeiro, porque os índios, né, não viviam nesse idealismo todo, muito pelo contrário, né, eles viveram, né, perseguições, né, genocídio, escravidão, né, mas é uma tentativa, né, dos românticos de tentar resgatar, né, assim, tentar entender quem somos nós, né, tentar buscar essa nossa identidade, tá? Aí o segundo momento do romantismo brasileiro, que seriam os intimistas, né? E aí eles trariam o sentimentalismo exagerado, a idealização do amor e da mulher, o sofrimento poético, o tom depressivo e melancólico e o egocentrismo, né? Esse sentimentalismo, né? Esses poetas, né? Dessa segunda geração, eles vão se centrar mais numa literatura intimista, né? Mais voltado para eles mesmo. Só que mesmo assim, gente, é muito complicado a gente confundir, né, o autor do poema com o eu lírico, né? Dizer que esse autor ele é isso que ele está sentindo, é isso que ele, né, o momento dele. Não, ele é também um fingidor, né? Ele também cria um eu lírico separado dele mesmo. E aí essa idealização da mulher, essa idealização né, que ele coloca, tudo é idealizado, né? A mulher é idealizada, o mundo é idealizado, sempre algo que não se alcança, né? Esse poeta romântico da segunda geração, poeta que sofre demais porque ele deseja, né, ele anseia uma realidade, né, que não existe, ela só está no plano da ideia, né? Então, por isso essa idealização, né? Porque ele busca realmente um ideal, né, de mulher, de mundo, né? Sempre nessa perspectiva da idealização, né? E por isso essa carga muito grande de sofrimento, né? Essa subjetividade do sofrimento, né, romântico, né, porque esse sentimentalismo exagerado,
Porque ele nunca consegue alcançar esse amor idealizado, ele nunca consegue alcançar essa mulher, porque eles não são reais, né? Elas são idealizadas, né? E aí entra esse tom depressivo, esse tom melancólico, né? Porque é algo que não se alcança, né? Um desejo que nunca vai ser suprido, né? De maneira alguma, tá? E aí na terceira geração, né? Os anti-escravagistas, a gente já vê aí, né? Uma poesia voltada mais para o social, com um caráter mais crítico, né? E um exagero linguístico para acentuar o caráter de sofrimento do texto, né? Mas é interessante a gente pensar, né, que essa última geração ela já está, né, ali no entremeio, já indo para o realismo, né? Já é uma geração que está passando, né, para o realismo. Então, ela já traz essa crítica social, essa carga social mais forte, né? Que a gente não vê nas outras, né, gerações. E aí, né, os anti-escravagistas, como o próprio nome já diz, né, o maior representante, né, dessa geração é o Castro Alves, né? E é muito interessante, porque ele vai falar, né, da questão do negro, ele tem o livro dele, né, mais famoso, que é Os Escravos, né? E aí tem o poema do Navio Negreiro, né, que ele fala de como os negros eram trazidos, né, da África para o Brasil, né, para serem vendidos, né, escravizados, e era uma coisa horrorosa, né, uma boa parte deles morria pelo caminho, assim, um negócio, né, assim, absurdo, e a gente, na verdade, nem conhece muito bem essa história, porque agora que a gente está fazendo, né, esses resgates, né, eu, inclusive, outro dia fui fazer ali no Rio o passeio ali da Pequena África, né, do Rio de Janeiro, que é o circuito ali que tem no centro do Rio de Janeiro, que é onde os negros chegavam, né, era onde tinha lá o Cais do Valongo, eles tinham ali uma feira, né, para vender esses negros, e é um negócio horroroso. E aí tinha um cemitério, assim, né? Hoje chama Museu dos Pretos Novos, né? Um cemitério que descobriram recentemente ossadas, né? De pessoas ali e de crianças, na verdade. Esse dos Pretos Novos é um cemitério de crianças negras, né? Que eram escravizadas, trazidas para cá e morriam, né? Morriam às vezes porque pegavam alguma doença, porque ficavam desidratadas, né? Por motivos vários. E eles simplesmente jogavam lá, né? Como se fosse assim, né? Assim, uma desumanização, né? Total. E aí o Castro Alves vai falar sobre isso, né? É claro que sobre uma perspectiva, né, que não é uma perspectiva de um verdadeiro, uma pessoa escravizada, né? É uma perspectiva de alguém falando dessa pessoa escravizada, mas a gente já vê aí, né, essa movimentação um pouco mais dessa literatura voltada para o social, que é o que vai aparecer depois, né, no realismo, né? Que é o que nós vamos ver agora, né?